Eu investi por um ano e essa aqui é a realidade. Eu tenho 21 anos e eu vou explicar como eu comecei a minha trajetória. Ela começou em abril de 2024. Então já passou um pouquinho de um ano, mas eu estou gravando esse vídeo um pouquinho depois a recém de ter completado esse um ano. Então, em abril de 2024 eu comecei a investir. Naquela época eu ainda não trabalhava formalmente. Eu trabalhava em casa, junto com a minha mãe, como lançador. Minha mãe, ela é expert. Isso significa basicamente que ela vende curso de apometria, que é a especialidade dela, ela é mestre em apometria, e ela atende apometria também. Então, lá em 2024, eu estava trabalhando com ela nessa parte de marketing digital. Ela fazia os vídeos, gravava e dava as aulas, e eu, junto com meu primo Luiz, fazíamos a parte de coprodução, de estratégia, de lançamento, a parte do marketing que fica por trás das câmeras, de configurar tudo e fazer tudo por trás rodar e funcionar. Então é com isso que eu trabalhava e a gente estava fazendo lançamentos, a gente começou a estudar sobre isso em 2022, a gente fez o primeiro lançamento em 2022, mas foi só lá do meio pro final de 2023 que a gente saiu do zero e começou a dar algum dinheiro. Então, ali em abril de 2024, já estava dando para começar de vez em quando no lançamento, a gente pegava um pouquinho do dinheirinho para nós três, para minha mãe, para mim e para meu primo. E então eu estava começando a ter algum dinheirinho. E ali eu já tinha estudado sobre investimentos antes, então quando menor, quando mais jovem, mais ou menos de uns 13 para uns 17 anos, eu adorava ficar vendo vídeos no YouTube do Primo Rico e da Natália Arcuri, então eu já tinha aprendido bastante sobre investimentos, do Jovens de Negócios e tal, mas bem básico ainda. Eu li do Meu a Milhão e alguns livrinhos assim, bem simples, mas eu ainda não tinha muita noção de investimentos. Então ali, em abril de 2024, eu comecei investindo R$ 50. Eu comprei uma BDR no Nubank, eu invisto pelo Nubank mesmo, que o Nubank ele comprou, se não me engano, acho que era Clear Corretora. Acho que era Clear Corretora mesmo. Eu acho que o Nubank comprou e aí mudou o nome e fez a Nuinvest. E aí tinha o aplicativo Nubank de banco e Nuinvest de investimentos. Mas depois eles juntaram e agora os investimentos do Nubank também são no aplicativo do Nubank. Então, o Nubank tem uma corretora e agora dá para investir por eles. E eu testei a XP, testei a Rico, mas isso aí é para quem tem mais grana, não achei válido para mim. Preferi muito mais a Nubank. E aí eu comecei investindo R$ 50 comprando um BDR da Apple. Basicamente isso, era o conhecimento que eu tinha. Até hoje eu tenho esse um BDR, ele já valorizou para, acho que eu comprei em 40 e poucos reais, e ele valorizou até 70 e poucos. E eu ia vender quando ele estava praticamente na máxima, mas eu falei, não, vou ficar porque foi meu primeiro investimento, eu quero ter essa memória, assim, esse dinheirinho não vai, esses 20 e poucos, R$ 30 a mais não vai fazer tanta diferença quanto a memória de manter o meu primeiro investimento. Mesmo que hoje eu não invista mais em BDRs, eu quis manter aquele meu primeiro investimento, e aí ele desvalorizou um pouco, agora está em 60 e poucos, 50 e poucos, alguma coisa assim. Então, perdi um pouco da valorização, ainda é mais valorizado do que quando eu comprei, então de qualquer jeito é ganho. Mas eu preferi não vender, então não mudou nada igual. Foi meu primeiro investimento. E aí eu comecei, aliás, naquele momento eu comecei a investir, tipo, investi ali em abril, só que eu já estava um mês e pouco mais ou menos, eu fiquei acho que uns 2 para 3 meses estudando direto sobre investimentos. Então, eu passava, tipo, como eu trabalhava lá na casa da minha mãe, com a minha mãe, eu tinha bastante tempo livre quando eu terminava as tarefas do lançamento, e quando não tem lançamento é mais de boa ainda, no lançamento que é mais tarefa puxada. Então é um regime tipo de passa um mês trabalhando 10 horas por dia e aí depois no próximo mês trabalha nem todos os dias da semana, às vezes trabalha 2 horas por dia. Uma coisa nesse nível. É claro, aproxima do lançamento, trabalha um monte, finaliza o lançamento, trabalha menos e assim vai indo. Então eu tive bastante tempo para estudar e eu ficava ali vendo muitos vídeos sobre investimento e aprendendo muito mesmo. E eu comecei a pesquisar e estudar e montar uma metodologia própria minha. Eu gostei muito do conceito do
Luiz Barsi, de investir só em dividendos, ao mesmo tempo que eu gostei muito do que o Breno Perrucho ensinava, de fazer uma análise fundamentalista, de ver quais são os fundamentos para ver se aquela é uma empresa sólida que vai perdurar por bastante tempo. Eu acho muito mais eficiente, ao invés de eu botar meu dinheiro num negócio que eu não entendo ou que ele é bem arriscado, de eu botar num negócio que, poxa, tipo, aquilo ali até pode valorizar, é uma empresa sólida, é uma empresa segura e é uma empresa que vai pagar dividendos ao longo do tempo, ou seja, mesmo que não valorize, ainda assim vai aumentar o ganho de capital. Eu preferi seguir por essa estratégia e montar uma estratégia de diversificação, pelo que eu aprendi com o Primo Rico e o Bruno Perini, daquela meio parecido com aquela metodologia ARCA, mas ao invés de deixar na renda fixa tradicional, sinceramente eu prefiro que esteja num CDI. É a minha opinião. Eu gostei de deixar um CDI. Hoje eu vejo mais a importância de ter caixa, mas basicamente, tipo, eu pego o que eu faço de dinheiro no mês, boto ali, e no final do mês o que der as minhas contas eu retiro e aí vai sempre sobrando um pouquinho, esse pouquinho sobrando ele vai construindo a reserva de emergência. E eu já explico em qual situação tudo isso se desenrolou. Então, tem a parte de diversificação, investindo sempre em empresas que paguem dividendos, ou coisas que paguem dividendos e coisas que sejam sólidas, pouco arriscadas. A partir do momento que eu montei isso, eu decidi que eu iria investir. Iria ter a minha reserva de emergência e ia ter minha porcentagem em caixa, beleza. Mas a minha maior parte de investimentos, e quando eu falo de porcentagem em caixa, eu acho razoável estar, tipo, uma reserva de emergência de uns 12 meses. Minha intenção de montar uma reserva de emergência de uns 12 meses. Essa é a minha intenção. Hoje eu ainda estou um pouco longe disso, mas é a minha intenção e eu acho que isso entra como caixa, como reserva de oportunidade, como reserva de emergência, porque sinceramente eu acho que a minha reserva de emergência é mais a minha capacidade laborativa, a minha capacidade de trabalhar para gerar renda. Então tem aquela parte ali de reserva de emergência, e aí o resto eu divido assim, entre proteger patrimônio e gerar renda passiva. Na parte de proteger patrimônio, direto é assim, ó, dólar. Ou seja, metade dos meus investimentos que não são renda fixa, ou seja, eu separo tipo assim, o que vai ser renda fixa? Digamos que a reserva de emergência mais 20%. Beleza, 20% de todo o patrimônio, mais a reserva de emergência e renda fixa. Todo o resto vai para renda variável. Todo o resto vai para renda variável. E aí 50% vai para dólar. E quando eu digo dólar, eu transfiro hoje para uma conta internacional, que é a conta da Nomad, e eu invisto por ali. E aí, basicamente, eu estou investindo quase que 100% no S&P 500, mas agora que eu estou começando a, tipo, botei 3 dólares em uns investimentos novos, que é um investimento de renda fixa americano, que paga 4% mais dólar, e um de real estate, que é tipo um fundo imobiliário só que em dólar. E eu pretendo botar agora também um em ouro, mas a maior parte está ali no S&P 500, simples e deixa ali, já era. E isso aí é para proteger o patrimônio da desvalorização do real e do risco Brasil. E eu também vou investir num ETF que é global. Eu sei que da Bolsa Brasileira é o World 11, WRLD 11, e da Bolsa Americana eu tenho o código anotado, mas eu não lembro qual é o código, mas eu preciso investir nessas 4 coisas. Renda fixa americana, real estate americano, World, que é tipo do mundo inteiro, ouro e S&P 500. Então é 5 coisas. Mas a maior parte no S&P 500. Então, proteger patrimônio. Aqui já está tipo super diversificado. Está diversificado em imóveis, em ações, em coisas do mundo todo, em ouro, em renda fixa e está em dólar. Ou seja, está extremamente... E na parte de ações está tipo as 500 maiores empresas da maior bolsa do mundo. Então, cara, não tem como isso dar errado. É diversificação dos melhores ativos do mundo. Então aqui é para proteger realmente o patrimônio contra a desvalorização. E aí, em função de gerar renda, embora aqui também tenha uma geração de renda, aí eu procuro oportunidades melhores na Bolsa Brasileira. E oportunidades melhores na Bolsa Brasileira não precisa ser investir em small caps. Dá para ser investir simplesmente
em alguma coisa como ações e fundos imobiliários, tipo, conhecidos da bolsa. Eu só não invisto, claro, em negócios que eu não acredito, em setores que eu não acredito, tipo aviação e varejo, e em coisas que estão, tipo, extremamente relacionadas ao governo, e o governo toma conta, tipo, Petrobras, e também em modelos de negócio que vão contra meus valores, tipo Taurus, que é de armas, ou Ambev, que é de cerveja, porque eu sou contra álcool e contra as armas, então não faz sentido. Então, eu invisto em ações que sejam sólidas, de empresas que estão ali há muito tempo, que é difícil que elas vão falir, que elas pagam dividendo há muito tempo, que elas têm lucro há muito tempo, que elas são no setor perene, tipo saneamento, energia, banco, coisas grandes assim. Pouquíssimas coisas em commodities, embora eu ache bem interessante. E o resto eu deixo em fundo imobiliário, separado tipo um ou dois FIIs, um ou dois FOFs, um ou dois CRIs e um fundo de infra, um fundo de logística, um fundo de tijolo. Fundo de shopping eu não boto pelo mesmo motivo do varejo, que eu não acredito muito. Então, basicamente, 50% do patrimônio investido para dólar. E os outros 50% no Brasil. Claro que eu deixo ali uns 2% em Bitcoin, mas releva. 50% no Brasil, e aí da parte do Brasil é 50% para ações e 50% para fundos imobiliários. E aí em ações eu divido ali em banco, saneamento, energia e um pouquinho de commodity. E em fundo imobiliário eu boto em alguns FIIs, em alguns FOFs, aí eu boto um pouquinho em CRI, em infra, em logística e um pouquinho menor ainda em tijolo. Basicamente é essa estratégia de investimentos que eu montei, que está tipo, totalmente diversificada, metade é em função de gerar renda, a outra metade é em função de proteger patrimônio. Todos são ativos extremamente sólidos e perenes que é muito difícil que desvalorize ao longo prazo. Então eu estou numa mentalidade de longo prazo e de não correr riscos, mas ao mesmo tempo praticamente nada está em renda fixa e está quase tudo em renda variável, ativos de risco, sendo que não são ativos de risco, são ativos tipo, cara, tipo, qual é a probabilidade do Banco do Brasil falir se o negócio tem 200 anos, sabe? É S&P 500. Cara, se uma empresa cai, alguma outra sobe, toma o lugar dela e as 500 empresas, maiores empresas do mundo, talvez saia algumas e entre outras no lugar, mas continuam tendo 500 maiores empresas, o valor continua sendo mais ou menos o mesmo. Então, é difícil que eu vá perder dinheiro no longo prazo com isso. É a probabilidade de proteger muito bem meu patrimônio e de gerar renda cada vez maior. Hoje a minha renda, tipo, ela já passou de 10 centavos, tipo, acho que o primeiro dividendo foi 4 centavos. E hoje já está mais ou menos ali em 7 reais por mês que eu recebo. Então, foi uma evolução bem grande e a minha estratégia que eu montei é essa. Mas agora eu vou contextualizar como é que foi a minha trajetória nesse um ano. Por quê? Porque a vida traz imprevistos, é isso que eu mais quero mostrar aqui na prática. Muito mais do que a minha estratégia de investimentos, que aliás, se tu quiser, eu posso fazer um vídeo separado mostrando os meus investimentos na prática, tipo abrindo minha carteira e mostrando. Comenta aqui embaixo se tu quiser. Mas, apesar da minha estratégia de investimentos, que é um pouquinho só em renda fixa e o resto tudo em renda variável, dividido 50 dólares, 50 Brasil, e a parte Brasil dividido 50 ações e 50 FIIs, e aí cada um tem dividido os seus setores. Então é uma diversificação muito inteligente, muito bem estrutural a minha carteira, mas esse não é o ponto principal que eu quero falar. O que eu quero falar de principal é as reviravoltas da vida. Porque lembra que eu falei que eu comecei com 50 reais? E aí que eu tenho no meu caderninho anotado a evolução que eu tive para eu falar toda a minha trajetória. Então, comecei com 50 reais, eu ainda não trabalhava formal, mas eu tinha um pouquinho desse dinheiro dos lançamentos. E eu passei 2 meses estudando e eu montei essa estratégia até que em maio, um mês depois, ocorreu um conflito na minha casa e a minha namorada estava morando lá. Na minha casa não, na casa da minha mãe. E a minha namorada estava morando lá comigo. E nós dois fomos expulsos de casa. Eu fui mandado para casa do meu pai e a minha namorada foi mandada para casa da irmã dela. Então a gente ficou um tempinho separado e eu fui expulso de casa. Tipo, foi um mega baque para mim. E aí, em junho, eu consegui um trabalho CLT, que não era CLT, era pejotização, com MEI.
através da minha namorada que conseguiu uma oportunidade de emprego para mim. Aí eu fiz a entrevista ali e o cara me quis. E aí eu consegui esse trabalho e aí eu consegui subir meus investimentos para R$ 300. R$ 300, vai anotando. E aí em julho, eu já estava no meu segundo mês de trabalho, né? Trabalhei junho e aí em julho eu já estava no meu segundo mês. Em julho ocorreu uma nova briga, porque eu consegui um trabalho, então eu voltei da casa do meu pai para casa da minha mãe para poder trabalhar, porque o trabalho era mais perto da casa da minha mãe. E aí em julho ocorreu uma nova briga e eu já tinha conseguido subir para R$ 600 de investimentos, só que ocorreu uma nova briga só comigo e aí eu fui expulso de casa. E aí, nos próximos 2 dias, eu basicamente arrumei todas as minhas coisas, eu consegui alugar um lugar com a minha namorada e a gente se mudou e veio morar junto, tipo, antes mesmo do negócio do lugar tá arrumado. E foi uma loucura. E aí, obviamente, a gente trouxe algumas coisas que a gente tinha, mas a gente precisou comprar um móvel e pagar as contas do primeiro mês. E como eu tinha acabado de conseguir um emprego, eu só tinha tido um mês para juntar o salário. Basicamente, eu tive que vender metade do que eu tinha. Então, dos R$ 600, tipo, eu peguei todo o dinheiro do salário, peguei todo o dinheiro que eu tinha, a gente pagou as contas, comprou uma geladeira nova ali, usada no caso, e eu ainda precisei vender metade dos investimentos que eu tinha. E eu vou cair de 600 para 300 de novo para poder dar conta de pagar tudo. Então, foi um baque, porque, poxa, eu tinha acabado de conseguir um emprego, eu consegui subir bastante meus investimentos, estava me deixando feliz. Mas a vida traz seus imprevistos. E aí eu comecei de novo devagarinho e eu tava, tipo, bem pouquinho mesmo. Eu comecei de novo dos 300 a subir bem devagarinho. Só que aí em setembro eu fui demitido. E olha só que loucura. Em setembro eu fui demitido e aí depois de ser demitido, ou seja, eu fiquei 4 meses no emprego só. Depois de ser demitido, eu fiquei 3 meses investindo num projeto, tentando empreender no digital, num projeto que não era esse daqui. Se tu rolar lá pro começo do meu canal, tu vai ver alguns vídeos ainda relacionados a isso. Aí eu tentando empreender num projeto chamado Escola de Experts. Só que a semente desse projeto ela foi plantada errada, ela foi plantada pelo meu antigo chefe, que era uma pessoa que tinha uma outra mentalidade que não foi uma coisa boa. Eu não preciso falar detalhes, mas não foi uma coisa boa. E aí a ideia não veio de mim, e aí não foi um projeto inteligente, e por isso não deu certo. Então eu fiquei 3 meses depois de ser demitido investindo nisso, tempo nisso, e só prestando serviço e fazendo uns bicos ali para conseguir me manter de algum jeito. E no final de 3 meses eu vi que esse projeto não ia dar certo. Mas uma coisa muito boa aconteceu no caminho. Em novembro, eu li esse livro aqui, e ele mudou totalmente minha trajetória. O Homem Mais Rico da Babilônia. Esse livro aqui fez toda a diferença na minha vida. É um dos melhores livros que eu já li na minha vida, com certeza. E ele basicamente me ensinou uma lição super valiosa de quando você recebe 10 moedas, você guarda uma para o seu eu do futuro. Então, a partir do momento exato que eu li aquele livro, eu comecei a, quando o dinheiro entrava na conta de qualquer serviço, de qualquer bico, de qualquer trabalho que eu tivesse conseguido, entrou na conta, 10% investido, na hora. E só depois os outros 90% que sobra, aí eu vou usar para pagar as contas, para viver, para comprar comida e essas coisas. E isso fez uma mudança brutal, porque, sinceramente, eu não lembro em que ponto exatamente, mas se eu não me engano foi nesse ano, ainda já em 2025, ou seja, isso eu tô falando do ano passado ainda. Foi em 2025 que a minha mãe, no trabalho dela de apometria, eu, obviamente, quando eu fui expulso de casa pela segunda vez, eu fui expulso da empresa junto, e eu não tinha mais esse trabalho. E aí, de vez em quando, até prestava algum serviço ali pro meu primo, tanto para eu ajudar ele, quanto para ele me ajudar, até porque eu fazia as coisas junto com ele, ele ficou sozinho, né? Mas em algum momento ali, a minha mãe, no trabalho de apometria dela, teve um desentendimento com a secretária dela, e aí ela estava precisando de secretária, ela tentou outra pessoa e a outra pessoa não deu certo, e aí ela me chamou, e aí agora, desde então, eu trabalho como secretário da minha mãe, basicamente. Eu já estava por fora há vários meses, imagina, tipo,
Desde maio eu já não estava trabalhando direito, tipo, desde junho para julho eu fui expulso da empresa. Então só agora, tipo, em janeiro, fevereiro, que eu fui voltar a me conectar de verdade ali com o trabalho da minha mãe e aí, tipo, já tinha crescido muito, porque, sei lá, tinha crescido muito e, e ela trabalhando como apômetra precisava de um secretário para cuidar dos atendimentos, da agenda de atendimentos dela. E ela se desentendeu com a secretária e precisava de um secretário e eu entrei no lugar. E aí, obviamente, não só por eu ser filho dela, mas eu mostrei extrema competência. Então, por exemplo, a secretária era pontual, organizada, e eu me esforcei para ser mais pontual, mais organizado, e fiz tudo para implementar mudanças que facilitassem o trabalho, que ajudassem ela mais ainda, para agregar valor para eu continuar com o trabalho. Então, hoje eu já estou fazendo outras coisas junto, mas também tenho esse emprego de secretário da minha mãe, o que me auxilia hoje a pagar as contas. Nem cobre todas as contas, mas eu tenho tempo para fazer outros trabalhos também, o quanto me ajuda muito nas contas. Mas antes mesmo disso, em novembro eu li O Homem Mais Rico da Babilônia, e lembra, em julho eu tinha 600, e eu tive que vender tudo ali mais ou menos para julho e agosto, tudo não, metade, e cair para 300. E a partir daí eu fui crescendo devagar. Em fevereiro eu atingi o dobro do que eu tinha tido de máximo antes, atingi 1.200 investido. Em abril tenho quase 2.000 reais investido. Aí tem uma boa parte em ações e fundos imobiliários e tem uma parte também em dólar na Nomad. Então, minha trajetória em um ano investindo foi essa. Eu saí de 50 reais, de não ter um trabalho formal, de conseguir um emprego, ser demitido, de ter que vender os investimentos para pagar as contas e de me dedicar para um projeto que estava fadado ao fracasso e depois de conseguir um novo emprego bem melhor, mesmo pagando menos, ele é bem melhor. Até porque, poxa, é com a minha mãe, então, tipo, eu tô ajudando uma pessoa que eu amo e que ela tava precisando já de alguém para aquela função mesmo, tipo, ela iria contratar alguém, esse é o fato, ela já estava procurando contratar alguém, ela já tinha contratado alguém, então já tinha alguém contratado. Só eu preenchi os requisitos para vaga, então coincidentemente a empresa é da minha mãe, mas eu preenchi os requisitos para vaga. E aí hoje, depois de um ano investindo e ter acumulado quase 2.000 reais de investimentos, hoje eu estou numa abordagem nova nos meus investimentos. Eles estão tendo um destino só, que é o quê? Eu estou acumulando esses 10% de pouquinho em pouquinho. Por quê? Porque há pouco tempo eu estava com a ideia de dar aulas de inglês. Porque depois que aquele projeto que eu me dediquei por 3 meses, chamado Escola de Experts, deu errado e eu vi que ele não tinha como dar certo do jeito que estava estruturado, eu pensei, bom, vou precisar fazer algo para fazer dinheiro. Não quero voltar para CLT. Então pensei, vou editar vídeos. Só que eu descobri que o mundo de freelance é extremamente competitivo. E aí eu tava conversando com a minha namorada e ela me sugeriu, por que tu não dá aula de inglês? Tu sabe inglês, tu gosta de ser professor, dá aula de inglês. E eu, beleza, vou tentar fazer isso. E aí eu me dediquei desde janeiro até agora em maio. Agora estamos em maio já. De janeiro a maio, para tentar conseguir aluno. Eu consegui uma aluna que ficou comigo um mês e foi embora. Eu não consegui mais ninguém. E eu fiz tráfego pago, eu criei perfil, eu chamei amigos, chamei familiares, eu chamei pessoas no Instagram, eu fiz um monte de posts de inglês, eu fiz um grande esforço para vender. Eu fiz mini e-book para fazer isca, eu gravei vídeo para o YouTube, gravei conteúdo para o Instagram, fiz um grande esforço para vender. E aí eu descobri que também não é simples assim. Não importa o negócio que tu queira começar, ele vai ser difícil, ele vai levar tempo e ele não vai dar retorno rápido. Não importa o modelo de negócio que tu queira começar. Alguns podem até demorar mais do que outros, podem. Mas ser professor de inglês também é uma profissão, assim como ser editor de vídeo, assim como o que eu estou fazendo agora. Ser um expert no digital. Tudo exige esforço e tempo. Então, se é para dedicar meu esforço e tempo para um negócio, eu vou dedicar para um negócio que eu amo. E aí eu voltei a basicamente catar bico e serviço para prestar, para juntar um dinheirinho mês a mês e na fé para conseguir pagar as contas. Então agora, esses 10% que eu estou investindo com
uma nova mentalidade de investimentos. Porque eu mudei o objetivo desse dinheiro. Eu quero me dedicar para esse negócio aqui que eu estou fazendo agora. Estou fazendo vídeos para o YouTube para vender, sim, um infoproduto, que é o quê? Uma comunidade por assinatura para homens jovens que querem crescer e se desenvolver, estão no desenvolvimento pessoal para se tornarem homens de verdade. E eu não estou vendendo isso porque eu quero ganhar dinheiro de ti, não. Justamente, sabe aquela frase dos grandes artistas de Hollywood, tipo os diretores de cinema? Nós não ganhamos dinheiro para, nós não fazemos filmes para ganhar dinheiro. Tipo, nós não fazemos esse trabalho para ganhar dinheiro. Nós ganhamos dinheiro para fazermos mais filmes, porque a paixão deles é fazer mais filmes. É exatamente isso. Eu só estou vendendo um produto porque eu quero que esse produto me possibilite fazer isso daqui para sempre, porque eu quero ajudar, eu quero viver a minha vida aprendendo coisa pra caramba para me tornar um homem melhor e ao mesmo tempo passar esse conhecimento adiante para te ajudar a se tornar um homem melhor. E eu criei justamente uma comunidade porque a minha maior dor, quando eu estava no meu desenvolvimento para aprender sobre masculinidade e me tornar um homem, era que eu ficava muito sozinho. E aí eu quero resolver esse problema, porque eu sei que o caminho do desenvolvimento pessoal é solitário. Então eu estou criando uma comunidade no único preço que seria realmente justo eu cobrar de homens jovens assim como tu. Por quê? Porque esse era o preço que eu podia pagar. Quando eu comecei no meu desenvolvimento pessoal, eu não tinha quase nenhum tostão no bolso, eu tinha R$ 50. E o que eu fiz foi a mesma coisa que é o que eu estou te oferecendo agora. Eu comprei um produtinho de R$ 20 por mês porque eu falei, cara, essa é a única coisa que eu consigo pagar. Eu consigo pagar o primeiro mês, o segundo e quase o terceiro. R$ 20 por mês, né? R$ 50 eu consigo pagar o primeiro, o segundo e quase o terceiro. Até lá eu dou um jeito de fazer mais dinheiro. E desde então eu nunca mais parei de pagar esse produto. Porque, por honra, que ele me ajudou, porque ele era a única coisa que eu podia pagar naquele momento. E então eu estou fazendo a mesma coisa por ti. Eu quero te ajudar com conhecimento valioso, com apoio direto de uma comunidade comigo, em que eu vou conversar contigo para te ajudar, vou fazer call contigo para te ajudar, vou fazer desafios contigo para te ajudar, vai ter outros homens para te incentivar a crescer junto. Era isso que eu precisava mais naquele momento e que eu não tive. E eu estou te oferecendo pelo único valor que é baixo o suficiente para ser justo e tu poder pagar. E eu só estou vendendo porque eu quero poder ter isso de sustento para não precisar fazer mais nada e poder dedicar mais tempo ainda para ti. Ou seja, eu não estou fazendo isso para vender. Eu estou vendendo para poder fazer isso, para poder estudar mais. Eu li 130 livros, eu quero ler 1.500 livros e te falar tudo que dá para tirar de aprendizado desses livros para tu não precisar ler, para tu poder se tornar um homem melhor com mais facilidade. Esse é o meu sonho, esse é o projeto que eu quero trabalhar e é nisso que eu estou focando. Então agora, os 10% que eu separo de investimentos é para comprar o quê? Não é um ativo, é tempo. Eu quero comprar tempo. Porque eu sei que o pouquinho de reserva que eu juntei, todo mês eu tenho o dinheiro que eu recebo do meu trabalho e os bicos e serviços que eu presto, eles me ajudam a ter um pouquinho mais de dinheiro. Isso me permite pagar as contas, mas se faltar um pouquinho, eu quero que esses 10% comprem aquele pouquinho que faltar para minha reserva durar mais, porque eu quero comprar mais um mês, comprar mais um mês, comprar mais um mês. Eu quero comprar tempo para estar aqui trabalhando até que isso daqui dê dinheiro suficiente para eu me sustentar apenas disso e poder me dedicar mais, fazer 2 vídeos por dia, se duvidar, fazer conteúdo não só para o YouTube, mas para o Instagram, para o TikTok, para o YouTube Shorts, para te ajudar, para trazer mais homens para fazer isso aqui crescer, para talvez produzir um curso para ti, para poder fazer mais call, fazer mais desafio, para poder ler mais livros, para poder aprender mais coisas, fazer mais cursos, para te ensinar mais. É isso que eu quero. E tipo, cara, eu só preciso de 100 vendas de R$ 20 para isso. Tipo, literalmente. Só preciso de 100 pessoas. Tu já viu um vídeo no YouTube com 100 mil visualizações? Com 500 mil? Com 1 milhão? Então, meus vídeos aqui não estão batendo nem 200 visualizações. E eu só preciso de 100 pessoas que confiem R$ 20 em mim, sendo que eu prometo entregar, tipo, todo o meu tempo, minha energia e minha alma para isso, porque esse realmente é o meu sonho, ensinar pessoas a tornar elas melhores,
ajudar homens jovens que nem eu, que estão no mesmo caminho que eu. Literalmente esse é o meu sonho e eu só preciso de R$ 20 de 100 pessoas para poder viver fazendo só isso. Então, até eu chegar nesse ponto, eu estou dedicando esse investimento para criar uma nova reserva que é a reserva do tempo. Eu estou comprando tempo. Então agora essa é a minha nova filosofia de investimentos. Eu estou comprando tempo com esses 10% que eu separo de todo o dinheiro que vem para mim, para eu comprar mais um mês, mais um mês, mais um mês, porque eu quero me dedicar o máximo de meses possível nisso para fazer isso daqui dar certo. Então, esse é o meu novo plano de investimentos. E aí, é óbvio que no final desse vídeo, após eu te falar minha trajetória de investimentos e a realidade da minha vida após passar um ano investindo, é óbvio que eu preciso te convidar para essa comunidade. A comunidade se chama Os Verdadeiros. Se tu clicar no link da descrição aqui embaixo, tu vai responder um formulário, tu vai passar por uma sequência de páginas que vai te explicar tudo sobre os verdadeiros que tu queira saber. Mas é uma comunidade, tem um grupo no WhatsApp para nós homens conversarmos juntos. Tem call semanal toda terça-feira para eu literalmente conversar contigo ao vivo numa call, te ajudando em qualquer coisa que tu esteja passando dificuldade. Pode ser trocar ideia de negócio, pode ser te ajudar num hábito negativo, desenvolver uma virtude, não interessa. Tô ali para ajudar. Tem desafio todo mês. Tem uma IA treinada, literalmente uma IA treinada por mim, com todo o meu conhecimento de masculinidade, para poder passar 24 horas por dia, 7 dias por semana, te respondendo qualquer dúvida que tu tiver em qualquer momento. Então, tem muita coisa mesmo que eu quero entregar por R$ 20. Por quê? Porque eu quero mudar a tua vida e eu só preciso desses R$ 20 para mudar a minha. Literalmente é isso. Então, se tu confia na minha palavra, ou mesmo que tu não confie, cara, tipo, sabe que por lei eu sou obrigado a te dar 7 dias de garantia, né? Então, tipo, tu pode pagar R$ 20, ficar ali 7 dias comigo, ver se vale a pena, e depois eu ainda vou ter que te devolver os R$ 20, mesmo tu tendo passado 7 dias comigo te ajudando, eu vou ter que te devolver os R$ 20, tá tudo bem. Então, cara, literalmente, se tu quer se tornar um homem melhor e tu quer me ajudar a poder te ajudar mais ainda a fazer isso, eu tô criando essa comunidade com toda a energia boa do meu coração para te ajudar. Se tu quer participar, quer entrar, clica no link aqui da descrição, tá? Muito obrigado por assistir até aqui e lembre-se, continue aprendendo.